ao Olhar Plural com a Ciane e hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês o Dr. Renato Figueiredo. Gente, nós vamos bater um papo maravilhoso. Dr. Renato, muito prazer em recebê-lo aqui no programa, tá bom? Seja muito bem-vindo e se apresenta para esse pessoal aí que tá doido para te conhecer. Olá, meu nome é Renato Figueiredo. Primeiro eu quero agradecer a Ciane, o programa Olhar Plural, a TV Relacionamento. Sim. Agradecer a Anne que nos recepcionou nesse espaço maravilhoso aqui. Verdade. Muito bem. Meu nome é Renato Figueiredo, hoje eu estou atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Diadema. E é uma honra estar aqui participando do seu programa. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Pode se apresentar, doutor, para esse pessoal que está esperando saber quem que é o Renato Figueiredo? Tá. Eu sou Renato Figueiredo, como eu disse, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de Diadema. Sou pós-graduado, fiz faculdade de Direito, né? Por isso sou advogado. Pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal, Direito Empresarial e Tributário. Mestre em Direitos Difusos e Coletivos. Também, Ciane, eu exerço uma outra atividade que eu amo demais, que é o exercício do magistério. Eu sou professor da Faculdade de São Paulo, diretor da Faculdade de São Paulo, no curso de Direito, a cadeira de Direito Penal. Também exerço atividades na sociedade, participando de vários momentos da cidade de Diadema, como a Jari, os julgamentos da Jari. E nós buscamos aí fazer um trabalho para sempre ajudar as pessoas, na OAB para ajudar a advocacia, na cidade para ajudar a sociedade, na faculdade para fazer com que os alunos tenham este contato. Muita coisa, né? E graças a Deus tudo dá certo porque eu tenho ótimas equipes. O meu escritório, né? Eu sou ladeado de mulheres. Então, gente, ó. 4 fica colorido, né? 2 mulheres, na verdade 3 mulheres, né? Que a Ednir também está lá conosco, cuidando lá das finanças do escritório. Então, temos aí uma carreira gigante pela frente. Doutor, eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória. Como que surgiu essa vontade, né, de trabalhar dessa forma mesmo, de ser um advogado, de todo esse imenso currículo que você falou? Como surgiu tudo isso? Me fala um pouco da sua carreira. É assim, eu vim da periferia da Zona Sul de São Paulo, no fundão da Zona Sul de São Paulo mesmo. Lá na Zona Sul, eu fui criado numa religião, numa igreja, e que lá nós tínhamos e temos nessa igreja um departamento chamado Desbravadores, que para as pessoas que não conhecem, ele se assemelha a escoteiros. Sim. E eu sempre estive envolvido neste departamento de desbravadores e escoteiros, na verdade desbravadores, que ajuda jovens entre 10 a 15 anos. Sempre fui envolvido, por mais de 20 anos eu fui envolvido. Eu, desde o início da minha vida, eu sempre foquei, embora muito humilde, meu pai veio de Minas, né? Trabalhar com 12 anos de idade, estudou num colégio muito novo, e eu sempre quis exercer a profissão da advocacia, sempre. Me formei, e aí eu comecei a participar desta trajetória de minha carreira, já lá atrás, como estagiário, exerci o estágio mesmo, né, lá do artigo 3º da nossa lei. Eu falo o seguinte, que no 7º e 8º semestre eu já estava advogando, porque a OAB do Estatuto da nossa Ordem, ele permite que você, estagiário, devidamente inscrito na Ordem, em companhia, supervisionado por um advogado, possa atuar e praticar os atos de advocacia. E isso eu fiz. Fiz para ajudar a pagar a faculdade. Mas não só isso, antes de eu chegar à faculdade, eu fui taxista. Eu já fui vendedor quando eu era criança, vendedor de bombons na feira. Deu tempo, eu já fiz de tudo até chegar hoje só, né? Advogado, e exerço a minha função dentro da ordem na faculdade. Interessante, né, gente? Vocês viram aí o quanto é interessante quando você acredita em algo, quando você deseja algo, né?
que ele falou que sempre quis ir para a advocacia e aí ele seguiu todos persegui até chegar onde ele está, né? E hoje está aí um homem de sucesso, né? Eu acredito que todos já ouviram falar do Dr. Renato Figueiredo. Dr. Renato, eu queria saber, e todas as pessoas que estão nos assistindo, gostaria de saber o seguinte, qual a importância de um OAB forte na cidade e qual o impacto disso na vida das pessoas? Olha, é uma excelente pergunta. A OAB, para que todos possam ter uma consciência, ela não é uma instituição que faz ajustes e acordo com as pessoas. A OAB, ela precisa ser forte. Primeiro vamos trazer a OAB para o seu campo institucional, né? Tá. A OAB, ela regula toda a atuação profissional dos advogados. Esse é o primeiro ponto. E ter uma OAB forte na cidade é fazer com que a advocacia na cidade também seja forte. E veja, o advogado que é bem preparado, o advogado que tem um cabedal jurídico perfeito, muito alto, o advogado que é responsável, ele tem na OAB o seu pilar, a sua base. Em contrapartida, ele sabendo que pode contar com a ordem dos advogados, ele vai atuar sem destemor, sem medo não de enfrentar, desrespeitar, não é isso, mas ele não vai ter medo de enfrentar o judiciário, todas as questões que estão postas durante o dia a dia, sabendo que as suas prerrogativas, que é um ponto que eu defendo muito, e a OAB precisa ser forte para valorizar o advogado, para respeitar e garantir o exercício da profissão. Esta é a importância da ordem frente aos advogados. E para a cidade? Para a cidade é muito bom porque você tem a advocacia muito capacitada e faz uma sociedade muito mais justa. Porque a advocacia ela vai cobrar do judiciário, vai cobrar do legislativo, do executivo, melhores políticas públicas, porque a advocacia está capacitada e a OAB está forte, ela está ali preparada para defender o advogado e cobrar também do legislativo, do executivo e do judiciário cumprimento das políticas públicas que estão de acordo com a legislação municipal, estadual, federal e até a nossa Constituição Federal. Muito interessante, né, gente? É bem forte essa situação, né? É muito bom saber, né? É bem forte. É bem forte. A importância é algo bem, né? As pessoas, inclusive, elas têm a ordem. Veja, nós tivemos, desde a história da ordem, ela construiu para que a nossa democracia se hoje nós podemos falar livremente com a imprensa, eu dou graças à ordem, né? Que disse não à ditadura militar, que trabalhou pelas diretas já. E hoje a ordem precisa e está voltando ao seu status em que ela nunca pôde, nunca deveria ter saído, que é se fortalecer para mostrar à sociedade, porque veja, a OAB quando defende a Constituição, ela está defendendo o meu direito e o seu direito, inclusive de estar aqui na frente das câmeras. Ela está defendendo o direito daquele cidadão que precisa e quer falar alguma coisa, quer se manifestar e de alguma forma tem o seu pensamento, o seu direito de manifestação. Na verdade é a voz, né? É a voz. É a voz. E a OAB forte, ela faz com que a democracia continue forte. Principalmente um ponto que eu sempre defendo, respeito à imprensa. A imprensa precisa ser livre, mas a imprensa precisa atuar de forma responsável. Sim. Livre e responsável. Então a OAB forte, ela também colabora com estes pontos que são muito importantes para manter a nossa democracia. Muito interessante. E uma outra pergunta é o seguinte, doutor, quando temos uma eleição da OAB, né, o que diferencia um candidato do outro e quais as suas propostas, já que você é candidato à reeleição da OAB? Olha, muito obrigado. É muito importante essa pergunta porque as pessoas, primeiro, eles pensam o seguinte, bom, a eleição da ordem, ela tem uma certa semelhança, ela não se assemelha, mas ela é meio parecida com a eleição da política partidária. É fato, porém eu entendo que a eleição de classe
política de classe, principalmente entre a advocacia, ela precisa ser mais urbana, mais respeitosa. Nós não podemos entrar no campo em que nós já presenciamos dentro do campo da política partidária. Eu, quando iniciei a minha carreira na advocacia, eu já iniciei participando das comissões setoriais da ordem. Eu era de uma OAB, que não era Diadema, depois eu vim para Diadema, mas sempre participei de prerrogativas de valorização da advocacia, de ética, comissão de ética, porque o advogado precisa atuar respeitando os limites da ética. Muito interessante isso, é muito gente, importante. Muito importante. Muito Né? importante. E quando eu assumi a Ordem dos Advogados lá de Diadema, nós encontramos uma OAB muito ruim, equipamentos ruins, microfones ruins, o acesso, o advogado não tinha acesso, era um grupo fechado, a infraestrutura péssima. E nesta nossa gestão, nós conseguimos abrir a advocacia, ou seja, a advocacia não é mais de um grupo fechado, hoje a advocacia é de todos. Né? Tanto é que o meu slogan da primeira gestão foi "Somos todos OAB". Isso gera até uma segurança. Exatamente. E quando nós abrimos, eu procurei reformar e melhorar os equipamentos da infraestrutura da ordem, para que o advogado, novo advogado, intermediário que eu me coloco, né? Eu nem sou jovem advogado e nem sou advogado experiente, eu tenho 21 anos de profissão, e tem aqueles advogados de 30 anos, 34 anos, 40 anos de profissão, que eles possam ter lá no espaço estrutural da OAB condições de utilizar e principalmente participar de tudo que a OAB pode lhe proporcionar. Sim. Então, o que diferencia um candidato de outro? Veja, eu vou falar daquilo que eu vivenciei. Sim. Nós tivemos outros candidatos, outros presidentes, que por algum motivo não conseguiu fazer o que precisava ser feito e deixou a OAB ser sucateada, a OAB de Diadema, ser sucateada. Eu venho com um olhar, eu gosto de estar em ambientes agradáveis, eu gosto de estar no meu escritório de forma agradável. E primeira coisa, quando eu assumi a presidência, foi: vamos tornar o espaço da OAB agradável para que toda a advocacia possa utilizar e se sentir bem, como se você estivesse no teu escritório, na tua casa. Então, o que diferenciou eu de outros candidatos? Nas minhas propostas eu já coloquei que era a abertura da ordem para que todos pudessem participar. Então, quem quiser participar, pode participar. E principalmente o melhoramento da nossa infraestrutura, para que o advogado, jovem advogado não tem escritório, hoje ele pode atender na OAB confortavelmente. O advogado de mais idade hoje, por algum motivo, eu não quero mais manter uma estrutura do escritório, espaço físico, ele vai lá na OAB, ele consegue atender. Espaço co-work, é muito comum hoje os co-works locados. Nós fizemos um melhoramento na infraestrutura e criamos os espaços co-works para o advogado ir lá sem pagar nada. Ele vai, ele agenda, ele utiliza sem nenhum tipo de custo. A pandemia, Esse é um diferencial, né? Esse é um diferencial. A ordem hoje, a Diadema se tornou uma OAB muito bacana para que o advogado pudesse utilizar. Sim. E só para te ter uma ideia, nós tínhamos antigamente uma deficiência muito grande nos equipamentos eletrônicos. E a pandemia, ela evoluiu, avançou 20 anos nesses meios de comunicação, né? Já entrou com Zoom, com Meet, com Google, com Teams da Microsoft. E nós criamos, e aí no judiciário precisou o quê? Preparar a estrutura para que o advogado pudesse fazer as audiências online. E nós não tínhamos nada, nós não tínhamos nem o equipamento, nem espaço, nada. E foi uma loucura. Foi uma loucura. Foi, acho que a pior pandemia da história, né? Sim. Eles falam da peste espanhola, mas eu acredito que a Covid-19 não ficou atrás, se não foi muito maior. O estrago foi bem grande. O estrago foi muito grande, muitas pessoas perderam famílias. E eu, quando assumi a gestão, o que eu pensei? Eu falei, vamos criar estruturas e espaços para que o advogado, que não tem condições de fazer, de realizar, de participar de audiências em casa ou no próprio escritório, venha para cá.
porque até a internet, ela não era uma internet preparada para receber esse volume de dados, de tráfego de dados, né? Teve que evoluir assim às pressas por 20 anos, né? Coisa que demoraria 20 anos, avançou com a pandemia. Então nós procuramos criar aí salas de audiência. Eu tenho 4 salas de audiência, 2 no Fórum Civil, uma no Fórum, 2 na Casa da Advocacia, máquinas novas. Então eu procurei, e esse é o diferencial da gestão, nós procuramos melhorar, abrir a OAB Diadema para todos e melhorar os equipamentos. E quais são as propostas para o próximo? Quais são as propostas? É uma pergunta muito importante. Porque agora eu estou impactada. Eu falei, gente, pode melhorar? Pode, vai Pode, melhorar. porque depois que você me contou tudo que trouxe, que fez, né, que cuidou desse trabalho no Diadema ali da OAB, aí agora eu falei, quais são as suas propostas? Então, assim, fiquei tão impactada que a pergunta é, quais as propostas e se é que pode melhorar? Pode e vai melhorar. E olha, são propostas bacanas que nós vamos implementar. Então eu trabalhei alguns pilares. O primeiro pilar que eu trabalhei é o letramento obrigatório. Para nós entendermos como vamos a questão da diversidade, da igualdade, e eu preciso ensinar não só a advocacia, como a população, como o município, de como eu me portar frente a, eu não vou dizer novo, porque isso é um avanço, né? Sim. Nós estamos no mundo para melhorar cada vez mais. Cada vez mais. E é um avanço. Então eu quero colocar vários letramentos obrigatórios para tratar os assuntos e as pautas importantes que estão vinculadas às minorias, porque é muito comum às vezes, por exemplo, eu vou te dar um exemplo da igualdade racial. É muito comum, e eu não sabia disso, é tão importante eu falar isso, as pessoas falam, olha, eu apoio a pauta negra, ou a pauta preta e parda, né? Eu apoio muito, tanto apoio que o meu avô era. Não, gente, isso está errado. Mas eu só fui aprender em que momento? Quando alguém me falou, Renato, tudo bem, eu entendi que você não está agindo com dolo, ou com a vontade de falar, que tem um livro sobre isso aí que eu não sabia. Mas é importante nós letrarmos, olha, hoje não pode falar assim. Por exemplo, eu até brincando, meu familiar, meus antepassados são indígenas. Uhum. Mas até eu entender que não é índio, não é índia, e sim indígena, a minha mãe, por exemplo, ela fala índia. E hoje nós precisamos aprender, precisamos estar continuadamente isso aconteceu aprendendo também. e evoluindo. Isso aconteceu comigo. Eu estava com uma pessoa, apresentadora de televisão, e ela é índia. E aí eu postei algo nas minhas redes sociais a respeito, e um amigo meu, que é autor, ele me ligou, falou assim, amiga, eu vou chamar no privado, vai lá e corrige. Então é bem interessante, né? Você vê, eu que tenho, a minha origem veio do indígena, Sim. Para eu entender, e até para minha mãe entender, né? Minha neta, para ela entender que não é índio, é indígena, eu acho que isso está tudo certo. Nós precisamos o quê? Nada, quando as pessoas mencionam esse tipo de coisa, o ataque não pode, a discriminação não pode, crime. Mas tem pessoas que às vezes fazem certos comentários que não têm dolo, eles não sabem. E aí nós precisamos do letramento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, empreendedorismo. A advocacia, em especial a advocacia jovem, ela precisa aprender a empreender. A advocacia hoje ela precisa ser olhada como uma empresa. Sim. Então veja, ele sai da faculdade, você é formado em Direito, né? Eu também saí da faculdade de Direito, mas eu não sei fazer contrato de honorários corretamente, porque lá na faculdade não me ensina a fazer isso. Eu não sei precificar os meus honorários. A faculdade não ensina. O jovem advogado, ele não sabe, puxa, mas quanto eu vou cobrar? Porque eu não posso aviltar os meus honorários e eu também não posso extrapolar nos honorários. Sim. Tanto é que a ordem ela tem uma tabela de honorários que dá uma direção para o advogado. Mas eu preciso ensinar ele a conversar com o cliente, a trabalhar as mídias sociais. Puxa, como é que eu posso divulgar o meu trabalho sem violar a ética? Percebe? Sim. Então, o empreendedorismo, ele vem sobre todos esses aspectos. É o segundo ponto que nós vamos trabalhar fortemente.
E aí eu falo muito da jovem advocacia, né? Porque eu amo a jovem advocacia. Mas eu amo os advogados da minha idade, Sim. que também não aprenderam e às vezes não sabem, e também os advogados experientes, porque a evolução tecnológica, redes sociais, mídias sociais é constante e às vezes, por exemplo, eu costumo falar o seguinte, falar de inteligência artificial para o Renato, não adianta eu colocar o Renato para falar de inteligência artificial, que eu não sou dessa época. Não adianta, eu tenho que colocar um jovem advogado para ensinar os advogados mais experientes. E esse é um das bandeiras que nós vamos colocar. Tá? Empreendedorismo, melhoramento. Eu tenho na minha proposta, no meu programa da próxima gestão, deixar uma OAB mais conectada. É nesse aspecto. Então eu quero aproximar agora a advocacia jovem e a advocacia de mais experiência, numa OAB conectada. Tem um outro também, ponto importante, tá? Saúde mental da advocacia. E olha o que eu descobri. Estudando um pouquinho da neurociência, eu não sou médico, não sou psicólogo, mas eu gosto muito de filosofia, gosto muito de ler esses livros também de neurociência. Sim. Eu descobri que o esporte, ou os esportes, é um dos melhores medicamentos, os melhores remédios para uma saúde mental perfeita, mais eficaz. E nós também temos um programa para o esporte na cidade, para a advocacia. Então, tem 20 propostas, eu ficaria aqui 2 horas falando facilmente. Maravilha. Mas eu sei que eu não tenho tempo. E essa proposta do esporte é bem interessante, né? Muito interessante. E realmente, até quando a gente vai no psicólogo em alguma coisa, ele fala, olha, procura fazer um esporte, fazer alguma coisa, né? Ele ativa, né? Vários gatilhos, né? Componentes químicos do nosso organismo que ajuda até a fazer com que a nossa saúde mental fique perfeita. Olha, tem aqui uma pergunta bem complicadinha, viu? Qual a percepção sobre a nova administração da cidade de Diadema? Bom, muito boa pergunta. A OAB, por ser institucional, eu sei que eu tenho pouco tempo para falar, não, mas pode falar a OAB, ela no campo institucional, ela não pode, ela é apartidária, ela na verdade, ela precisa institucionalmente conversar com todos os partidos, seja na Câmara Municipal, lá no Legislativo, seja no Executivo, e a OAB ela está preparada para isso. Eu tenho isso muito claro na minha mente, porque eu acho que a OAB precisa estar alinhada com o Executivo, com o Legislativo, mas não pode estar inclinada a obedecer os mandos do Executivo e do Legislativo. Para isso, nós precisamos ter uma ordem dos advogados de Diadema muito forte. O que nós esperamos dessa nova gestão? Essa nova gestão ela tem tudo para fazer com que Diadema seja melhor. E eu sempre digo o seguinte, eu sou de Diadema, moro na cidade de Diadema, eu respiro Diadema, meu escritório é em Diadema, tudo meu é em Diadema. Então, o que eu penso? Que o nosso governante, o doutor prefeito Taca, que foi o prefeito eleito, ele, na minha ótica, na ótica do Renato, ele precisa se pautar e atacar 3 políticas públicas que são muito importantes, que é saúde, educação e segurança. São os pilares. E eu tenho absoluta certeza que se nós tivermos uma saúde perfeita, uma educação equilibrada e uma segurança maravilhosa, a população vai viver maravilhosamente bem. É fácil fazer isso? De jeito nenhum. É muito difícil. Eu não queria estar na pele do prefeito, de nenhum prefeito, para assumir um encargo desse. Mas eu acredito que esses pilares são os melhores pilares para tornar a população ótima. É isso aí, gente. Eu quero muito agradecer a presença, do doutor aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigada de coração. Eu é que agradeço e eu desejo muito sucesso para o seu programa, que ele seja aí próspero, e também agradeço a nossa TV Relacionamento que me oportunizou esse espaço para que nós pudermos falar. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. E até mais.
Olá galera, bom dia, tudo bem? Lacena aqui da Carbo Autopeças, Avenida 7 de Setembro, 747, Diadema, pé do Pouco Tempo, vem pra cá. Galera, ó, P-Wipes, lenços umedecidos, em uso automotivo na parte mecânica, deixa no seu carro para limpar a mão, os mecânicos também podem usar. Temos nele o lenço pequeno, com 150 lenços, está R$ 25,90, e temos esse de maior, tá? A promoção também, a R$ 35,00 a latinha. Tá? E temos também o limpador automotivo e higienizador. É um produto homologado pelo Unimetro e pela Unicamp de Campinas também. É um produto que higieniza o duto do ar-condicionado do seu veículo. E ele tem lado bom, ele pode usar, não tem nenhum efeito retroativo para nada, contra criança, pet, entendeu? Ele é super bacana, não tem codificação para nada. Fica aroma gostoso e mata todas as bactérias do seu automóvel aí. Higienizando o duto do ar-condicionado, ok? Esse aqui eu vou fazer lançamento aqui na casa. Vamos montar agora, vamos fazer a aplicação do produto no carro propriamente, ok? Com essa maquininha aqui, ó. Essa aqui, uma cafeteira, que não é cafeteira, tá legal. Já, vamos lá. Esse é o processo que a gente faz aqui na loja, aqui na Carbo Autopeças. Coloca ele aqui dentro, o produto. Homologado pela Unicamp de Campinas, Unimetro. Mata bactérias, limpa o duto do ar-condicionado do seu veículo. Vai ligar ele na tomada, ele vai superaquecer, essa capinha não vai sair mais, só limpou, já está ligado, ó, a luzinha vermelha, essa luzinha fica verde, é hora de fazer a aplicação no automóvel, em todos os dutos do ar-condicionado do veículo, passa nos bancos. Detalhe, se também quiser fazer na sua casa, limpar o seu sofá, é só chamar e limpar a sua casa também. Promoção de lançamento até 31 de dezembro, R$ 100. Aqui na Carbo Autopeças, hein? Aproveitem, galera, vale muito a pena. Já já ele vai estar pronto. Mais uns 4 minutinhos aí, sabe, galera? Já está aquecido o produto. Luzinha verdinha, agora é só fazer propriamente a higienização no carro. Vamos abrir aqui o carro. Tá vendo? Você viu que é rapidinho o produto, ó, ele é homologado pelo Inmetro, pela Unicamp de Campinas, que protege todos os animais, criança, não tem codificação, não tem odor, não tem nada, fica bactéria. Do lado ruim, vai proteger até suas cobras, sabia? Vai deixar ela bacana também, ela vai adorar. Show de bola? Vem aqui na Carbo Autopeças, lá certo, um abraço, valeu.